Olá, voltamos com o programa A Cidade. Eu sou o Denis Vassalo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos no nosso terceiro bloco aqui nesse bate-papo tão bacana com o Marcelo Verli. Marcelo, que saudosismo que a gente estava conversando aqui. Eu não sabia que você tinha estudado no Jamil Jack, não. Jamil Jack, IPC, SESI. Coisa boa. Temos história, né? Muito bacana, viu? Muito bacana. Muito aqui, Marcelo, agora vamos trocar o assunto e vamos falar de política. Recentemente você saiu do PSDB. Por quê? Não dá para ficar no partido que abriu mão de muitas das bandeiras lá na sua origem, um partido que lutou tanto pela redemocratização, que teve um papel importante, né, até na profissionalização da administração pública no país, que implementou à época programas de transferência de renda e que posteriormente foram amplificados pelo governo do PT, e que num dado momento você vê um alinhamento total com uma série de reformas, de projetos, de propostas que, na minha avaliação, respeitando quem pensa de forma diferente, estão absolutamente desalinhadas com a necessidade da população brasileira. No momento crítico, no momento de crise, nós tivemos ano passado a votação da PEC do teto do gasto público. O nosso país ele precisa avançar muito em educação, muito em saúde, e não é congelando os investimentos que você vai conseguir fazer isso. Você tem que estabelecer mecanismos de controle, sim, mas você não pode limitar o gasto, ainda mais nessas áreas em que historicamente você tem uma carência, principalmente se você comparar o Brasil com outros países no mesmo porte. Fazendo uma analogia do que você está falando, se isso funcionasse na época do overnight do Sarney e congelar os preços dos medicamentos, funcionaria perfeitamente. Porque não é colocando limite em tudo que simplesmente você vai dizer para o povo, não vamos a lugar nenhum, vamos parar aqui ou piorar um pouquinho. A gente não vai nem entrar aqui na filosofia da constituição do Estado, né? Mas para que serve o Estado? O Estado, do ponto de vista mais amplo, ele serve para prover serviços que sejam essenciais à população. Se a gente trouxer para a realidade de Nova Friburgo, 70% do orçamento municipal, esses recursos são destinados à educação e à saúde. Isso não é muito diferente a nível nacional do ponto de vista da amplitude, mas se você avaliar do ponto de vista da aplicação de orçamento, é muito pouco. Eu já falei em algumas ocasiões, em outros programas inclusive, o nosso país hoje destina 40% a 45% do orçamento federal para pagamento e amortização de juros da dívida pública e cerca de 4% para a educação, cerca de 4% para a saúde. Aí você vem a discussão da reforma da Previdência, que a Previdência é deficitária. Por quê? Supostamente é deficitária. Porque existe um mecanismo chamado DRU, desvinculação das receitas da União, em que os governos retiram recursos que estavam previstos para o Fundo de Previdência para aplicação em outras áreas. Se não houvesse essa retirada, haveria superávit. Então é importante também trazer essa clarificação. E a reforma trabalhista? Eu entendo que, em função da necessidade de modernização das relações, você poderia até ter uma discussão, mas não nesse momento, em que a população brasileira já vem passando por uma situação muito delicada, atingimos um pico, um recorde de desemprego, quase 14 milhões de desempregados. Hoje, a cada 10 trabalhadores brasileiros que estão vinculados ao mercado de trabalho, pelo menos 4 estão na informalidade. Enfim, o quadro é caótico, terrível, prejudicial e, voltando à questão original, o PSDB vem apoiando todas essas iniciativas. Então, no dia 15 de dezembro, eu me pronunciei sinalizando a minha saída, formalizei a minha saída no dia 7 de março, até porque havia um período para prestação de contas, né? Eu não poderia sair sem deixar tudo direitinho, como é da minha natureza, como é do meu feitio. Agradeço a oportunidade que tive ao longo do período que lá atuei, conheci pessoas extremamente importantes e que hoje ainda fazem a diferença. Quero, nesse momento, me referenciar especialmente ao deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha, que é um dos quadros políticos mais bem preparados, não só do Estado, mas do nosso país. Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, uma pessoa que já foi vice-governador, já foi secretário de obras, inclusive o PSDB, que tem a fama de partido privatista. Eu me recordo que em 1996, 97, eu dava aula na
Feso lá em Teresópolis e me dirigia à estrada Friburgo-Teresópolis praticamente uma vez ou duas por semana e tinha que ficar desviando dos buracos. Naquela época o Luiz Paulo era secretário de obras e ele conseguiu recapear todo o espaço, toda a estrada Friburgo-Teresópolis, que acabou se tornando um eixo de desenvolvimento industrial, turístico, comercial da nossa cidade. E evitando a privatização, né? E acabou não sendo privatizada, né? Então nem sempre o que se fala acontece e vice-versa. Então eu agradeço a oportunidade que tive, mas para mim um pré-requisito daqui para frente é quem estiver contrário a essas reformas que têm muito mais prejudicado os trabalhadores do que propriamente beneficiado. Então você também é da campanha do Fora Temer? Eu nunca me pronunciei dessa forma, mas eu posso dizer hoje, 1º de maio de 2017, em função de tudo que nós estamos vendo, eu lamento dizer, não gostaria de falar isso, até porque eu não votei nele também, então me sinto muito à vontade para falar isso. Já deu o que tinha que dar. Eu sou daqueles que acham que até um processo eleitoral antecipado, direta já, seria mais conveniente no momento para o nosso país. Essa seria a minha colocação agora em seguida. Diante desse caos que está, a gente vê o PMDB já veio com uma aceleração de vários projetos que, segundo eles, são todos de urgência. O PMDB é o maior partido do Brasil, um partido que tem mais prefeituras e governadores e etc. Diante de toda essa mudança, desse planejamento que o Congresso está articulando para fazer a reforma política, o listão, lista fechada, esse tipo de coisa, você acha que eles estão vendo nessa forma, a única forma deles conseguirem voltar para a política, que depois da Lava Jato muitos vão ficar sem poder se candidatar por causa da lei da ficha limpa, e outros porque a população vai rejeitar? Denis, agora você me fez lembrar uma aula que eu tive com o professor Gaudêncio Fregoto, e ele se referenciou a outro autor e falou o seguinte: nós temos vivido um presentismo insuportável. Fiquei pensando, o que é um presentismo insuportável? E aí, no debate, ele falou que muito do que acontece hoje não é historicizado. Falei, ficou mais difícil ainda agora. Eu fiz o meu glossário, pesquisei no Google, né? Antigamente não tinha Google, hoje tem o Google. O que ele quis dizer com isso? A gente parece que só está vivendo o presente, não existe um processo histórico. E a gente tem que trabalhar esse processo histórico. A atual Câmara dos Deputados, dos 513 deputados da atual legislatura, cerca de 360 foram financiados pelos 10 maiores grupos econômicos brasileiros. Então eu diria que eles estão apenas pagando a conta, né? Eles estão retornando, estão devolvendo aquilo que eles receberam naquele período. Porque é inadmissível uma liderança que teve dezenas ou centenas de milhares de votos, sabendo que as pesquisas apontam a absoluta contrariedade da população brasileira. Mais de 70%, 80%, 90% estão se posicionando contrariamente. Vide o que ocorreu agora na última sexta-feira. E eles continuam insistindo. Aprovaram a PEC do teto do gasto público, aprovaram em primeiro turno a reforma trabalhista, vai para o Senado, sinalizam que tem votos para aprovarem a reforma da Previdência, e tudo isso é contra a massa trabalhadora do Brasil. Então, na minha avaliação, o que está acontecendo agora é um retorno, uma reciprocidade do que aconteceu em 2014. E essa lei do abuso de autoridade? Isso aí claramente é uma manobra para brecar a questão de juízes e promotores de justiça trabalharem. Isso não vai de contraponto direto a medidas constitucionais de separação dos poderes? Denis, até onde o Legislativo está chegando, até onde o Congresso pode ir? Eu tenho refletido muito, lendo tanto o que a mídia tem dito, tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa, porque eu acho importante você ter as duas visões para construir seu próprio pensamento. Todas essas questões que estão sendo debatidas meio que agora a toque de caixa, né? Na verdade, eu acho que falta legitimidade num momento em que a gente já está entrando aí na retíssima final de um mandato, para discutir temas que vão ser, não vou dizer definitivos, porque tudo pode ser alterado mais à frente, mas que são tão importantes sem uma discussão prévia, sem um debate mais amplificado. Existem alguns temas que talvez requeressem até uma constituinte, uma assembleia própria, poder constituinte originário, um poder você diz, não? específico para poder fazer esse debate. E o que a gente está vendo agora? Qual é a visão que se tem do sistema político brasileiro? Tudo que vem acontecendo.
não há legitimidade nem no Executivo, nem no Legislativo a nível federal para propor essas alterações e para implementar essas alterações num momento tão conturbado como esse. Então, eu queria muito dizer que eu vejo a luz no fim do túnel, mas eu não estou conseguindo nem ver o túnel ainda. Eu vi uma publicação, hoje também à tarde, sobre que a Lava Jato já não é mais tão aceita, falando aqui a grosso modo, tão aceita pela população como já foi há 2 meses atrás. Isso porque eles consideram, a reportagem dizia isso, que eles consideram que o dano que está sendo causado pela Operação Lava Jato, eles consideram que a crise econômica vem da Lava Jato, a recessão vem da Lava Jato, que se não fosse a Lava Jato, tudo estava fluindo bem. Quer dizer, é um paradoxo que eu custo a crer, porque se as pessoas começarem a tendenciar a acreditarem que uma operação, como a Operação Lava Jato, está gerando uma crise no país por tentar barrar a corrupção ou parar com um esquema bilionário de propina, não estamos falando aqui em esquemas de 1.000 para cá, 1.000 para lá. São 50 milhões para um senador, são 10 milhões para outro deputado. Isso aí financiando um esquema que não se justifica de maneira alguma. Não tem de onde se justificar. Se pela conta que tem até hoje, aí são 2 bilhões ou 4 bilhões o rombo só na Petrobras, só no esquema da Petrobras. Esse esquema todo de um dinheiro que era o dinheiro que sobrava para se pagar a propina. Quer dizer, se nós continuarmos com isso, obviamente vai ter o rombo na Previdência, claro, porque há o remanejamento desse dinheiro, esse dinheiro da propina tem que sair de algum lugar. Por isso esse, colocado por você mesmo, rombo na Previdência. Então, isso não é um paradoxo? Se a população, se caso essa reportagem seja verdadeira, se eu não me engano, foi do jornal Extra, caso isso seja verdade, não é um paradoxo a população começar a acreditar que realmente a Operação Lava Jato está causando um problema? Uma situação extremamente delicada, né? E você falou em um montante em relação à Petrobras. E aí eu retorno o que eu falei anteriormente sobre a questão da dívida pública. Há pouco mais de um ano e meio, eu li em alguma matéria dizendo que no balanço contábil da Petrobras haviam sido pontuados 6 bilhões de reais, se eu não me engano, como o montante total do prejuízo decorrente dessas situações todas que estão sendo investigadas. Pois bem, lembra que eu falei sobre a questão da dívida pública? Sim. O último dado consolidado, a gente fala de 970 bilhões de reais, o que dá cerca de 130, 140 vezes a mais do que o prejuízo na Petrobras. Quando você se referiu que o 40% do PIB são usados para pagar a dívida pública. 40% do orçamento federal. Do orçamento federal para pagar a dívida, então, juros, né? Da dívida, juros não é a dívida pública. Porque o juro nunca chega na dívida. Uma dívida que nunca foi auditada. Nós temos, por exemplo, o Equador, que fez uma auditoria da dívida pública. Um trabalho que, inclusive, contou com uma brasileira, a professora Maria Lúcia Fatorelli, que foi auditora da Receita Federal, que é professora universitária, que comanda um grupo chamado Auditoria Cidadã da Dívida. Ela foi ao Equador por uma decisão do ex-presidente, acho que ainda está até no poder, o Rafael Correa, que conseguiu agora eleger o sucessor, o Lenin. Houve uma redução significativa do montante da dívida pública. E o que eles fizeram com esse recurso economizado? Por exemplo, construíram e implementaram 5 universidades públicas de ponta, atendendo a mais de 50, 60 mil alunos, além de outros investimentos sociais. Então tivemos algumas experiências a nível internacional. No Brasil, ninguém fala nisso. Aliás, a professora Maria Lúcia fala, algumas lideranças políticas começaram a falar, o Ciro Gomes, por exemplo, tem falado sobre isso. Pouquíssimas pessoas, ainda não ganhou a grande mídia. Eu espero que isso venha a ganhar a grande mídia, a grande imprensa, e que também seja foco, alvo de ações de todos os envolvidos, de todas as autoridades públicas que podem, de certa forma, contribuir para desvendar esse grande mistério que se chama dívida pública brasileira. O Ciro Gomes, você tocou no nome dele, é um político que me chama a atenção já há muito tempo, desde quando ele se lançou candidato à presidência da República. E ele me chama a atenção. E eu vi uma colocação dele também numa entrevista, alguma afiliada da Rede Globo aí pelo Brasil, que ele foi taxativo quanto ao PT e taxativo quanto a...
Eu acho ele um político bastante atuante. Você falou disso, eu me lembrei desse caso. Eu acho ele um político bastante atuante e eu já vi ele jogando, não é o termo correto, eu já vi ele atuando de todos os lados. Porque todos os lados que eu digo é contra o governo, a favor do governo, que essa linha de sou oposição ou sou oposição, na minha concepção, já é uma política arcaica, porque você não pode, eu sou contra o governo, seja o que for fazer, eu sou contra, ou seja o que for fazer, eu vou bater palma. Essa não é a linha, por isso que eu me lembrei do Ciro Gomes. O Ciro é um grande quadro da política nacional, né? Ele é muitas vezes visto como um destemperado, né? Porque alguns falam que ele não tem papa na língua, enfim, mas é um grande quadro. Eu acho importante prestar atenção naquilo que ele fala. Ele fala com propriedade, fala com conhecimento de causa. A gente falava um pouquinho antes do programa. Quando ele fala de uma forma mais simples para que todos entendam, ele se torna ainda mais compreendido. E é um nome que vai estar aí debatendo o país ao longo dos próximos meses e acredito que estará na urna em 2018. Eu também acho, por isso que eu levantei esse assunto. Eu vou para o intervalinho, eu volto já.